bom. O tema de hoje, então, eu vou falar sobre a educação libertadora. Eu vou começar por uma história, é uma história verídica. Eu vou contar para vocês, eu queria que vocês prestassem bem atenção em cada detalhe, porque depois eu vou trabalhar em cima dessa história. O professor, vou contar uma história, um professor de história também. O professor de história, lecionando numa escola de Macaé, ele, num determinado dia, ele falava da escravidão no Brasil. No início da escravidão, no meio e no fim da escravidão. E quando ele falava dos escravos, de como eles foram tratados, e mesmo depois da libertação, das leis que vieram, que na verdade aquelas leis não beneficiaram naquele momento os escravos, muito pelo contrário, eles ficaram livres de um lado e presos de outro. Um aluno levantou muito revoltado, um aluno mulato, ele levantou muito revoltado e começou a falar com o professor que por isso que ele não acreditava em Deus, que Deus, se fosse bom como a maioria das pessoas ditam, que ele nunca deixaria que homens escravizassem homens simplesmente por causa da cor. E ele começou a falar várias coisas assim, fez uma agitação na sala de aula, e o professor então aproveitou aquele momento e falou de Deus. Falou sobre a onipotência, sobre a bondade, tudo, sobre a justiça de Deus, mas quanto mais o professor tentava explicar um Deus maravilhoso e bom, e ele dizia: Deus, Leônidas, é muito melhor do que a gente imagina. Mas ele repetia revoltado. O professor então, naquele dia, ele dispensou a turma um pouquinho mais cedo e queria conversar com aquele aluno. Afinal de contas, ele era professor de história, mas ele não podia permitir que aquele menino de seus 16 anos fosse tão revoltado com Deus. Alguma coisa a mais devia ter acontecido na vida daquele menino. Ele então, já que a turma estava tão alvoroçada, ele pediu que os alunos dessem licença. E ele pediu ao Leônidas que aguardasse um pouquinho, que ele queria conversar com ele. Os alunos adoraram. Afinal de contas, ser dispensado de uma aula era uma maravilha para aquela turma. E o Leônidas sentou e o professor sentiu que tinha lágrima nos olhos. O professor disse: Leônidas, por que você não acredita em Deus? Professor, eu não acredito em Deus porque ele nunca levaria a minha mãe. Eu não conheci meu pai, tenho poucos parentes, mas Deus, há 2 anos atrás, levou a minha mãe, a pessoa que mais eu amava no mundo, que me cuidava. Hoje eu moro com meus tios, minha tia, irmã de minha mãe, me tratam bem, mas eu não consigo amar meus tios como eu amo a minha mãe. E naquele momento ele começou a discorrer coisas tristes para o professor, mas num certo momento, aquele professor, ele fez uma prece interior. Porque se ele fizesse uma prece alta, de repente o menino ia embora. Já que ele era tão revoltado com Deus, como que ele ia acompanhar uma prece? E o professor aproveitou, fez uma prece curta, mas aquela prece que vai direto a Deus. E naquele momento o menino olhou para o professor e disse: professor, está acontecendo algo estranho comigo. Eu estou sentindo a minha mãe aqui. Eu vejo até a roupa que ela gostava de usar, e ela tinha um cordãozinho de prata que eu presenteei a ela no último aniversário,
15 dias antes dela ir embora. Isso existe, e ele ficou emocionado. E naquele momento o professor teve abertura para dizer um mundo de coisas para aquele menino. Mas ele também, o professor, sentiu algo que aquela mãe lhe passava. Dizia para que ajudasse o seu filho, porque algo mais e pior estava acontecendo com aquele adolescente. O professor espírita, com toda a sabedoria, ele pediu então, naquele momento, que a mãe, já que ela estava ali, e ele tinha certeza, que passasse para aquele filho só coisas positivas. E ele convidou esse jovem para ir na casa espírita naquele dia. E esse jovem, tocado por aquela imagem da mãe, ele nem sequer raciocinou, era a imagem da mãe a quem ele mais amava. Ele acompanhou esse professor. Na palestra, ele assistiu, e depois da palestra, esse professor médium trouxe uma mensagem para esse menino. E a mensagem eu vou ler agora para vocês sentirem o que a mãe queria passar. E apesar de sonhos, apesar de se aproximar, ele não percebia por causa da revolta. Porque quando nós estamos revoltados, nós fechamos a nossa luz e nós não vemos. Ficamos sem ver aquilo que precisamos ver. Então eu vou ler aqui, eu não sei muito bem colocar isso aqui. Bem, gente, vocês sabem que eu enxergo pouco, mas essa mensagem eu acho que eu vou conseguir ver por conhecer a mensagem. Prestem bem atenção em cada detalhe. Ó, professor é chato, hein? Filho amado, há tempos quero falar-te das coisas do céu, da maravilha que aprendi com Dona Cotinha e seu Francisco, no tão abençoado culto no lar, que faziam todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, na pequena sala de sua simples casa. Ali, aprendi coisas que não conhecia, das quais não te passei. Aos domingos, enquanto você jogava bola com seus colegas, eu, Dona Cotinha e seu esposo íamos ao Centro Espírita em Madureira, palestra, passe e água fluidificada. Enquanto nós estávamos ali, jovens faziam parte de outro encontro, Mocidade Espírita, e as crianças desde cedo na evangelização. Tantas vezes pensei em convidá-lo, porém deixava sempre para mais tarde, ledo engano, pois agora te vejo nas amarras da vida, entrando no vício das drogas, e hoje, para meu maior sofrimento, vejo-te na partida com seus colegas para roubar casas e motos. Filho amado, não faça tão grave falta. A vida continua e você irá angariar tristezas e desilusões. Pare por aí. Procure Dona Cotinha e seu Francisco. Eles hão de encaminhá-lo na vida, coisa que eu não soube fazer. Arrependo-me, pois meu tempo era para trabalhar e dar-te o sustento do corpo, que apesar de ser tão importante, deixei de lado o valor do espírito, que transcende a carne. Léo, não continue na vida em que estás, filho amado do meu coração. Como eu sei, muito me amas e sentes a minha falta. Parta para o correto, respeita seus semelhantes.
Use a sua liberdade com responsabilidade. Somos livres para plantar, mas a colheita virá e poderá ser amarga. Léo, só terei tranquilidade aqui ao vê-lo no caminho do bem. Ouçam bem essa frase. Léo, só terei tranquilidade aqui no plano espiritual, ao vê-lo no caminho do bem. Procure nossos amigos verdadeiros, Dona Cotinha e seu Francisco. Amo-te com toda a força do meu coração. Sua mãe, que jamais te esquecerá, Gabriela Assunção, 8/3/1998. Então vocês vejam que essa mãe, ela conheceu a doutrina espírita, mas ela sempre deixava para depois. E talvez se ela tivesse passado a doutrina, o que ela aprendeu no culto no lar, o que ela aprendeu com esse casal, esse menino talvez não estivesse tão revoltado com Deus. Mas como Deus é muito bom, como o professor repetia, e como as mensagens chegam para nós, principalmente, o professor não conhecia a vida desse menino. Ele tinha vindo do Rio de Janeiro, provavelmente, ou em Madureira, ou algum lugar perto, não conhecia nada da vida dele, porque não dá tempo de um professor conhecer a vida dos alunos. E o professor tem muitas turmas, e ali o menino, através daquela mensagem, ele passou a acreditar em Deus. E nós sabemos que Chico Xavier, ele escreveu muitos livros, mas ele também teve tantas mensagens para pai, mãe, filhos, e as pessoas mudaram muito depois disso. Mas será que nós precisamos ter uma perda, ter uma doença, ter um tipo de sofrimento para nós nos libertarmos das amarras da ignorância, do sofrimento, das ilusões? Será que nós precisamos chegar? Eu acho que na Terra nós estamos chegando num momento em que não há necessidade mais de tanto sofrimento para despertar a nossa consciência. Nós sabemos que todos nós temos dentro a essência divina, que nós somos filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos a melhor herança do mundo, da divindade. Nós temos o bem. Nós temos tudo que nós aprendemos na nossa vida, em vidas anteriores, elas ficam grafadas em nós. Então, muitas vezes, nós falamos que precisamos sofrer para aprender. Existem até canções que falam nisso. Mas nós sabemos que o nosso planeta, ele é dirigido por Jesus. E Jesus veio nos provar uma verdade muito grande. Que Deus é onipotência, que nós somos eternos, que nós temos o livre-arbítrio, que nós colhemos aquilo que plantamos, e cada pessoa que nós ferimos, seja ela quem for, nós vamos ser escravos daquele sofrimento. Porque se nós temos a herança divina, nós não fomos feitos para o mal, nós fomos feitos para o bem. O que acontece é que muitas vezes nós somos crianças. O que acontece com uma criança? A criança, apesar dela ser um espírito que já teve várias vidas, a criança, quando renasce, ela tem o esquecimento. Até uns 4 anos de idade, ela se lembra da última encarnação. Ela vive mais com o pezinho do lado de lá do que com o lado de cá. Mas depois, com o passar do tempo, ela vai ficando com o pé mais firme no chão.
Pensando nessa mensagem do Léo, do Leônidas e da Gabriela, eu penso que muitos de nós, às vezes, repete esse erro. Nós não passamos para os nossos filhos a educação que liberta, dizendo a eles, não só dizendo, mas provando no dia a dia, porque muitas vezes nós falamos que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, sabemos que Jesus, Ele é o protetor do nosso planeta, nós acreditamos na reencarnação, na comunicação com os espíritos, sabemos que aquilo que plantamos, colhemos, mas é no dia a dia que nós esquecemos de provar. A mãe dessa história, ela foi uma mãe que amou muito, muito, tenho certeza, como todas as mães, ou como a maioria delas, porque tem um grupo pequeno de mães que ainda estão treinando, não é? Aquelas mães que abandonam, mas que nós sabemos que um dia vai despertar dentro dela algo muito especial, que é o amor filial. Mas vamos voltar para nós. Vamos pensar um pouquinho agora o que nós, pais, mães, educadores, fazemos com aquilo que nós sabemos. Nós praticamos, ou na hora das dificuldades, nós não acreditamos em Deus. Falamos, distanciamos a teoria da prática. Porque muitas vezes somos assim. Sabemos muito, às vezes sabemos tanta coisa dos livros da codificação. Tem pessoas que abrem a Bíblia e sabem um mundo de coisas, sabem até citar passagens, mas quando surgem as dificuldades, elas não suportam e elas acham que o filho, ele não presta atenção naquilo tudo. Principalmente se eles forem pequenos, eles acham que a criança, ela não compreende. E na verdade, elas compreendem e muito. Tudo fica grafado. Até mesmo quando as crianças estão ainda no ventre de suas mães, elas vivenciam o que acontece. Brigas, lamúrias, conversas que não são produtivas, e elas aprendem conosco. E aí, criança cresce. E aí, quando nós vemos o adolescente perdido, nós falamos, mas o que eu fiz? Não. Muitas vezes o que eu deixei de fazer. Mas também existe um outro lado. Muitos espíritos que renascem na Terra, eles são espíritos ainda muito errantes. Mas Deus, Ele confia em nós e manda aquele filho, aquela filha difícil, tendo a certeza que nós vamos dar conta do recado. E muitas vezes nós fazemos de tudo por aquele filho, por aquela filha, mas, como eu disse, muitos espíritos, eles são rebeldes, mas a consciência daquele pai, daquela mãe, está tranquila. No Evangelho segundo o Espiritismo fala sobre isso, que os pais, quando eles vão para o plano espiritual e eles veem os seus filhos bem, como aqui, por exemplo, nessa mensagem, a mãe passa, a Gabriela passa para o Leônidas, só terei tranquilidade quando vê-lo no caminho do bem. Imaginem as mães que vão para o plano espiritual tendo a incerteza porque ela não passou aquilo que deveria. Mas Deus é tão maravilhoso. Da mediunidade como um meio de consolar. Imagine como Chico Xavier conseguiu consolar. Imagine como essa casa aqui consola pessoas. Imagina quantas mensagens,
quantas palavras vindo daqui, quanto auxílio fraterno auxilia pessoas. Mas como nós estamos chegando num ponto na Terra, onde a Terra, ela está se transformando. Existem espíritos que estão renascendo no corpo de criança, é claro, porque a sabedoria de Deus nos coloca em que Jesus falou, que nós tínhamos que nascer de novo para compreender Deus, compreender a natureza. Porque nós, mesmo que saibamos muita coisa, não sabemos tudo. Porque o dia que nós soubermos tudo, nós não vamos renascer na Terra. Quando a nossa moral ela evoluir, não renasceremos na Terra. Mas aí o planeta que se transforma de expiação e provas para regeneração vai depender de cada um de nós. Não é uma catástrofe que vai acontecer e levar todos nós, vai haver um juízo final e depois vão dizer, você volta para a Terra, você não. Isso, o planeta de regeneração não vai ser assim. Nós vamos melhorar paulatinamente como estamos melhorando. Realmente, alguns que estão na Terra vão, infelizmente, ir para outros planetas, como a Terra é hoje, planeta de prova e expiação, eles vão para esses planetas. É aquela transformação que os espíritos falam tanto, que Kardec colocou, através do Espírito da Verdade, que a Terra entraria em transformação. E se nós olharmos as crianças hoje, elas são muito mais espertas. Existem alguns pais que estudam muito o fato de criança cristal, criança índigo, e acham que os seus filhos são espíritos superiores, como na verdade, sendo índigo, cristal, o que eu acho que a gente nem deve determinar isso ou aquilo, porque aí nós estamos discriminando os que não são. E se nós estamos partindo para a evolução, nada melhor do que a gente não dar títulos, se é cristal, se é índigo, porque aí nós estamos preconceituando aquela que não é. Então, o importante é sabermos que a infância é uma época a melhor. Está no Livro dos Espíritos também. Na pergunta 115, se não me engano, que como é importante nós renascermos como crianças. Porque a nossa sensibilidade, ela é imensa. Então, nós absorvemos muito mais quando somos crianças do que somos adultos. Mas nós também, muitas vezes, somos crianças grandes. Quantas vezes nós chegamos perto de alguém já adulto, que é uma criança no modo de pensar, no modo de encarar as dificuldades, enquanto está tudo bem, elas estão ótimas. Quando surge uma dificuldade, quando ela ali deve provar que ela acredita em Deus, que ela tem os espíritos amigos que a trouxeram. Todos nós tivemos, antes de renascer, um amparo de um grupo de espíritos. Não é um só, são vários espíritos. Nós viemos de colônias que nos amparam, que nos educam, que nos trazem à terra, que nos trazem para visitar a família, que nos ajudam muito. Por quê? Porque, na verdade, Deus sabe que nós precisamos renascer e Ele tem que nos auxiliar. Então Ele nos entrega os espíritos que nos amam. E quando nos colocam na terra, Ele também, Deus, através dos pais, nos dá o pai que necessitamos, a mãe que necessitamos, os irmãos.
Mas aí alguns vão pensar e vão questionar: mas e aquelas crianças que logo que nascem seus pais desencarnam? Aquelas crianças que vão para abrigos, por alguma razão, elas têm que passar por essa experiência. Porque Deus não é como nós. Ele não se distrai. Ele, na verdade, sabe de tudo. Então Ele nos coloca em lugares certos, em momentos certos. E quando nós estamos perdidos em algum momento, Ele sempre envia, através de sonhos, através de amigos, através de espíritos, a orientação. O menino da nossa história, por exemplo, quando ele ficou exaltado na sala de aula, aquele professor simplesmente poderia inclusive chamar a atenção do aluno, porque ele foi ali agressivo na sala de aula, ele agitou a turma inteira, mas aquele professor não. Ele quis auxiliar, ele quis consolar, ele quis descobrir o que fazia um adolescente não acreditar em Deus. Se Deus é onipotência, é bondade, sabedoria, justiça, mas a espiritualidade poderia ter colocado aquele menino numa outra escola, numa outra turma, mas não, foi no momento exato. E no campo invisível, quem é que estava atrás disso tudo? O anjo guardião daquele menino. Todos nós temos um espírito guardião que nos acompanha, mas ele não fica pé a pé atrás da gente. Tem pessoas que acham que o anjo da guarda é igual uma babá, fica o tempo todo atrás, até os 7 anos, até que isso acontece, porque a criança ainda, ela não tem a razão desenvolvida, e ela pode entrar num perigo. Por isso, dá os pais, dá o anjo guardião. Olha como Deus é bom. Existe até mesmo no nosso lar um mentor do lar. Existe também na nossa rua o mentor da rua, o mentor do bairro, da cidade. E nós sabemos que Jesus, no nosso planeta, e Deus no universo. Olha que ordenação maravilhosa. Então dizer que estamos abandonados, esquecidos, na verdade somos nós que esquecemos de nós mesmos em determinada hora. E esse menino, que era uma ovelhinha desgarrada, aquele professor, ele buscou aquele menino através de uma prece. Ele sentiu naquele momento a presença da mãe, e o menino, descrente de Deus, também sentiu a sua mãe. Porque ele acendeu a luz. Então nós temos que acender a nossa luz. Porque se estamos no caminho errado, se vemos alguém no caminho errado, nós temos que auxiliar. As casas espíritas, aquilo que nós sabemos, então nós temos que libertar as pessoas. E essa palavra libertar, ela é muito interessante, que as pessoas falam libertar de quê? Das amarras, das paixões inferiores, dos instintos. Porque apesar de nós, todos aqui, sermos espíritos velhos, em corpos muitas vezes novos, nós ainda trazemos coisa de quando nós éramos lá, homens e mulheres primitivos. Então por isso que muitas vezes somos pegos de surpresa por nós, numa atitude que nem nós sabíamos que íamos ter. Então ali nós descobrimos que nós ainda temos um restinho da inferioridade moral. Não sabíamos, descobrimos. E se descobrimos, o que nós temos que fazer?
como de uma doença que nós não conhecíamos e passamos a conhecer, nós vamos tratar a doença. Então nós vamos tratar a nossa essência. E no Evangelho diz uma coisa muito bacana sobre o amor, que é o primeiro mandamento. E Jesus fala tanto do amor. E no Evangelho fala, eu vou pedir a Lívia para ler para vocês um trechinho, do amai-vos e instruí-vos. Porque amar é importante, mas nós temos que nos instruir. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que eles criaram, raiz, são de origem humana. E eis que além do túmulo em que acreditáveis, o nada, vós vem clamar-vos, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vencedores na impiedade. Espírito da Verdade, Paris, 1860. Então, nós podemos amar, é muito importante, é o primeiro mandamento. Mas essa mãe, ela não amou muito seu filho? Ela termina a mensagem dizendo de um amor grandioso por esse filho. Mas ela esqueceu de passar a educação que liberta. Jesus, quando veio, ele não fez só obras. Ele exemplificou o tempo todo o amor e instruiu. O tempo todo Jesus nos instruiu. E Jesus, ele trouxe para a gente as diretrizes e as bases da libertação espiritual. E se nós olharmos a nossa história, quando Madalena mudou, ela ficou livre do quê? Da obsessão. Porque ela era uma mulher que tinha uma obsessão seríssima. E a partir de que ela conheceu Deus, conheceu Jesus, o mestre dos mestres, ela se transformou. Zaqueu, avarento, materialista, quando ele conheceu Jesus, ele conheceu a verdade que liberta, ele se transformou. E a história, na nossa história, a gente fala de Paulo de Tarso, que é o mais forte da nossa história, que era um perseguidor implacável de todos aqueles que acreditavam no Mestre Jesus. Era um perseguidor, um homem muito inteligente, um doutor das leis. Quem já leu o livro, né? Paulo Estevão, um livro maravilhoso que a gente deve ler e reler de vez em quando, sabe da passagem de Damasco, quando Paulo se transforma, ficando cego através da luz que Jesus emanou. Quando ele disse: Saulo, que o nome dele era Saulo, Saulo, por que me persegues? E ali a transformação, e ele passa a se chamar Paulo. E ele, de todos os apóstolos, dos seguidores do Mestre, ele que mais viajou de ponta a ponta, mostrando a verdade. Porque Jesus também falou: conhecereis a verdade, e ela libertará. A verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é acreditar em Deus, praticar o bem, saber que Jesus, ele veio e ele está na terra, nos protegendo, nos abençoando, e através de cada um de nós, Jesus está em cada um de nós. E Pierre até achou engraçado, porque todo mundo sabe que Jesus, para chegar até a multidão, ele falava sobre parábolas. Ele não disse tudo, disse que chegaria o Consolador prometido, que é a doutrina espírita. Nós sabemos que Kardec colocou tudo que Jesus colocou,
e muita coisa que na época Jesus não pôde dizer, porque não se entendia, porque tudo vem na hora. Mas eu quero passar uma parábola, e eu, gente, me desculpe, eu botei em forma de desenho, porque eu achei uma gracinha o desenho. Quando eu vi aquela ovelhinha com aquele olhinho doce, aí eu me senti aquela ovelhinha. Falei, muitas vezes nós somos aquela ovelhinha perdida. Todo mundo conhece a parábola da ovelha perdida, mas é uma gracinha. Aí eu vou pedir para colocar agora, para a gente concluir o nosso trabalho com essa parábola. Isso aí as crianças adorariam, mas quem de nós não tem um pouquinho de criança? Vocês viram os olhinhos? Como é que ela veio feliz no colo do pastor? E nós devemos ser assim. Nós não devemos desistir daquelas pessoas que nós amamos, e nós temos que ter um amor que transcende, porque ser bom às vezes para o filho, para a filha, mas nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Ele não disse que nós amássemos uns aos outros? Não disse também que a verdade libertaria? Então, mas às vezes eu vejo que nos lares as pessoas acabam abandonando as suas ovelhas. E aí, um dia nós vamos partir, e se vemos aquela pessoa infeliz, nós não vamos ter sossego na nossa alma. Então vamos seguir
essa parábola de Jesus, todas elas têm um grande ensinamento. A nossa doutrina, ela é consoladora e nós temos que usar para nós, educadora, é a educação, é mostrar para aqueles que nós amamos, e nós temos que amar a todos, porque é esse o primeiro mandamento, e devemos nos instruir, porque muitas vezes a gente estuda pouco a doutrina e pouco entende, ou às vezes quando nos ensinam alguma coisa, a gente prefere teimar com aquela que é a nossa verdade. Então todos nós que sabem, mas como eu falei também, muitas vezes distanciamos aquilo que sabemos. Será que sabemos? Será que colocamos em prática? Então nós temos que ter uma sabedoria que ame e um amor que sabe, quer dizer, passar para todos aqueles que nós amamos, pessoas que estão perdidas pela vida, que nos pedem auxílio, não vamos ignorar. Que uma mãe chegou na instituição, era uma instituição que acolhia crianças, e a mãe chegou muito triste com 3 crianças abatidas, sujas, e pediu que essas crianças pudessem ficar na instituição durante a semana, e no final de semana ela iria buscar. A instituição onde a irmã Gertrudes e a irmã Dinorá fizeram parte foi no Brasil. E nós descobrimos, uma outra hora eu conto para vocês, senão vai embolar, porque a coisa que eu mais gosto de contar é a história. Então eu me formei na matéria certa. Então ela conta que essa mãe disse assim: olha, eu arrumei um emprego para manter meus filhos, mas eu não tenho condição, eu não tenho marido, ele se foi, e essas crianças eu trouxe. E a irmã de Norá falou: pois não, e ficou com as 3 crianças. Chegou no sábado, que era o dia dessa mãe buscar as crianças, a mãe não chegou para buscar as crianças. Aí, irmã de Norá, em companhia de mais 2 irmãs, foram no endereço que ela deu. Quando elas chegaram lá, elas viram que não havia casa naquele endereço, mas que havia tido, parece, uma espécie de uma demolição naquele lugar. Quando elas olharam, no fundo do quintal, tinha uma espécie de uma casa de cachorro, uma casinha pequenininha, sem porta, um lugar horrível. E elas sentiram que alguém chorava muito naquela direção. E elas foram até lá e bateram de leve, apesar de não ter porta, bateram num lugar baixinho, uma casa de cão, uma casa de cachorro. E a mulher veio atender. E ela disse: irmãs, eu sei que vocês vieram aqui para certificar se eu ia ou não buscar meus filhos. Mas veja só, eu morava nessa casa, onde eu entrei, ela estava vazia, eu não tinha lugar para entrar. Mas o dono da casa demoliu a casa para que eu não ficasse com meus filhos, para que eu abandonasse. E só sobrou a casinha de cachorro. Quando eu fui trabalhar na casa, eu não estava cheirosa, eu não estava com roupas boas. E a mulher, a dona da casa, não quis o meu trabalho. E eu retornei, estou comendo migalhas. O cão, ele revira lixo e se alimenta. E eu tive que fazer tal qual eles. E a irmã de Norá percebia que os vizinhos se aproximavam, olhavam tudo aquilo, mas não fizeram absolutamente nada. E elas então, como a parábola do bom samaritano, que eu não vou colocar em desenho, eu só vou falar que a hora já está passando, a irmã de Norá não teve outra alternativa de que levar aquela mulher também para o local onde estavam os filhos. Então vocês vejam que muitas vezes
Nós não aceitamos as pessoas porque elas não estão muito limpas, mas por que não estão? Temos que saber. E temos que também, essa mulher, por exemplo, ela poderia nunca mais retornar para os filhos. E vocês imaginam o que aconteceu com uma das meninas, que a irmã de Norá falou que uma das meninas, a menina chamada, ela falou o nome, né? Tânia Mara. Ela lembrou-se o nome da criança. A Tânia Mara, os 3 dias iniciais que a mãe ficou, ela chorou muito. E a irmã de Norá pediu: agora eu quero que vocês expliquem por que essa criança chorou. Por que ela não se alimentou? Se a mãe retornou. E eu quero que vocês escolham no Evangelho, segundo o Espiritismo, uma razão, algo que encaixe nessa história. E olha, gente, eu fiquei muito feliz, porque as pessoas foram assim, muito inteligentes, muito capazes. E elas descobriram que aquela criança, ela sofria porque ela sentia que se a mãe tinha ido para um abrigo, nunca mais ela teria a família de volta. Então essa criança, ela entrou numa melancolia porque ela não teve fé no futuro. Falaram sobre o capítulo de Bem-aventurados aflitos. Outros falaram da falta da fé, mas todos acertaram. Então essa história que ela contou também coloca para nós a grande responsabilidade que nós temos com o outro que passa, porque o outro que passa é o nosso irmão, é filho de Deus, irmão de Jesus.